Laurimere Oliveira Amaral. Ela adotou um pseudônimo, Mary Trabache, em homenagem à sua mãe, Maria Trabache. Ela é enfermeira aposentada, poetisa, dramaturga e roteirista e atriz e DJ. Uau! Seu primeiro Sim. poema nasceu aos 9 anos de idade, quando jovem fez teatro, dança, iniciação ao canto, Olhos sobre tela e, recentemente, oficina de cinema. Escreveu 10 peças, 8 roteiros, participou de várias antologias e publicou 6 livros. É cidadã literária da cidade de São Mateus, no Espírito Santo, e por serviços prestados à cultura daquela cidade. Bom, Laurimede, nossa primeira pergunta seria sobre a sua inspiração, não é? Sobre escrever poesia. Eu vi aqui na sua mini biografia que você começou a escrever desde muito cedo, né? Você tem esse dom de escrever poesia, né? Então, o que é que te inspira? Quais são as fontes de inspiração? A natureza, a vida cotidiana, história, outras artes? O que é que inspira você a escrever poesia? Na verdade, é uma somatória. Eu me inspiro com a natureza, me inspiro com o cotidiano também. Enfim, me inspiro com a vida, né? E a vida respira em todos esses ângulos aí que você citou. Então, ela vem assim, sem avisar, sem nada, e me invade e pronto. Uhum. Ela justamente ótima, essa resposta. E influência literária, Mary, as influências literárias que você sofreu na sua vida, nessa sua trajetória. Quais foram os escritores e poetas que você mais admira, né? Que você mais Identifica. se define aí. Quais são eles? Bom, desde criança eu lia muito, né? Eu gostava muito de ler, sempre gostei muito de ler. E quem mais me inspirava era o poeta Castro Alves, porque ele é da época do romantismo, né? Isso. E era um cara que tinha uma inspiração, uma luta muito grande, né? Em defesa dos escravos. Quando ele escreveu aquele Navio Negreiro, aquele poema me arrebatou. E Hum, eu gosto muito dessas causas, entendeu? Castro Alves, gosto de Fernando Pessoa, Cora Coralina, quer dizer, são vários, né? Mas Castro Alves sempre foi minha inspiração e a época que ele viveu, né? E morreu muito hum. novo e deixou uma obra fantástica. Ah, Infelizmente, uma obra também inacabada, né? Certo, 21, é isso. exatamente. Uma pena, né? É, Então, mas como é que acontece o seu processo criativo, né? Você tem uma rotina específica para escrever? Como é que surgem as ideias e que se transformam em versos? é o seguinte, eu não tenho um horário fixo para escrever, porque a inspiração ela é arrebatadora, né? De repente, eu estou andando na rua, vejo, por exemplo, Drummond, né? Tropeçou numa pedra, nasceu um poema, É. né? Então, eu estou no campo, vejo uma borboleta, vejo um pássaro lá, ouço um pássaro cantar, já me vem a inspiração. Uma criança pedindo comida na rua, já me vem a inspiração. Então, é dessa maneira que nascem meus poemas. É, Seu cotidiano eu mesmo, né? cotidiano, né? No meu cotidiano. E, Laurimere, pelo visto, nessa sua dança como atriz,
tudo, né? Você escreve texto, teatrais, tudo isso. Mas existe em cada um chamado processo bloqueio criativo, né? Como você lida com o chamado bloqueio criativo, né? Em cima dos seus trabalhos, do que você faz? Como você lida com isso? Se ela. Sabe, É, assim você tiver. é, eu lido com isso muito bem. Se não dá para criar naquele momento, eu espero o momento certo, porque ele vem, né? Então, eu espero o momento certo. Por exemplo, peças de teatro, né? Ou um roteiro. Às Isso. vezes, de madrugada, eu acordo com um personagem falando na minha cabeça. Pronto, já nasceu um personagem. Aí, o que eu faço? Eu escrevo uma sinopse sobre aquele personagem, depois ele vai dormir, desaparece, aí daí uns dias volta. É assim que acontece. Então, eu não me desespero, eu trato tudo com muita calma. Uhum. E assim, qual a emoção que você mais gosta de explorar em seus poemas? Sem tristeza, raiva, amor, e por quê? A Não só dos beleza, poemas, como também de outros processos. Então, um Sim, parênteses, mas a tá? gente está Tudo falando bem. mais de Na poesia. poesia, é, assim como o Castro Alves, né, que é uma grande fonte de inspiração para mim, eu gosto, com as minhas peças de teatro, eu gosto de escrever personagens fortes e que estão lutando pelos seus ideais. E eu gosto muito de escrever sobre a natureza, né? É isso aí. Você Natureza. desculpa que eu não estou muito bem, esse AVC me atrapalhou a vida aqui. Hã? Como? Me desculpe se eu não estou indo muito bem. Pelo AVC que eu sofri, eu não estou muito bem. não, tá ótimo. Cada um tem a sua forma, né, de Tá escrever. ótimo, querida. Tá ótimo. E É, você, pelo jeito, se inspira isso. mais com a própria natureza, né? Isso, é tudo isso. Nós estamos entendendo e o público que vai ali assistir, né, quando for lá, vai entender isso também, tá? Vai entender tanto que eu vou lhe perguntar o seguinte: como você vê o papel da poesia na sociedade atual? Você que lida com todo um trabalho aí imenso na arte, e como você vê a poesia nesse meio, né, na sociedade atual? Como você tem esse olhar? Eu vejo a poesia como uma, uma ferramenta muito importante, tanto pra, é uma ferramenta muito importante no sentido de ajudar as pessoas no momento difícil. Eu tenho um poema, por exemplo, que eu escrevi, que pessoas me agradeceram muito, entendeu? Porque várias pessoas me agradeceram e disseram que aquele poema foi. Então, eu acho assim que a poesia ela vem para tocar as pessoas, mudar conceitos, Sim. né? E Aham. mudar conceitos. Quer dizer, então, ela influencia em várias questões da- das pessoas. Tá? Oh, meu Deus, me perdoe. Depois vocês cortam isso aí. É isso. Estou querendo falar, não estou, está travando. Para ficar De vez em- calma, calma. É Calma, porque querida, Tem calma, todos os tempos, tá todos ótimo, os é, tempos. nós eu temos eu tempo tô, eu tô aí. sofrendo, eu estou tendo uns lapsos de memória. Eu declamava muito bem, hoje eu não consigo declamar mais, Ah, esquenta não. né? A Mas gente a tem. poesia é para tudo, é para mudar conceitos, é Uhum. para, né, é para acariciar, para repreender essa sociedade, né, que está muito difícil, essa violência, porque eu já escrevo também sobre violência Ai, de uma forma imagino. poética, usando metáforas às vezes, Isso, isso todo quase poeta tem sempre, né? esse. Quase sempre uso esse- metáforas para chamar a atenção da sociedade, né?
Isso. Isso mexe muito. E quando a gente fala das mazelas da vida, de repente tem uma pessoa ou uma dezena de pessoas que está passando justamente por aquele momento difícil, e aquilo ali atinge o coração daquela pessoa, Isso. né? E aí, eu acho que é isso aí. A poesia salva, né? Só A Sim, com certeza. poesia com salva. A certeza. poesia, E para quem está doente é o lenitivo da alma, né? Ah, lindo. É isso lindo, mesmo. lindo, lindo. É, Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você, então, está conciliando a sua vida pessoal com a sua vida de poeta? Tem sido um hobby, é, uma profissão, ou é hobby mesmo? ultimamente está sendo um hobby, né? Hum. Porque eu tenho dias que eu fico dias sem poder criar nada. E me sinto muito mal com isso, entendeu? Isso por causa de problemas mesmo que eu estou enfrentando. Mas é isso aí. Uhum. Não é, nunca E- foi profissão. Para mim, a poesia nunca foi profissão. Para É, mim, a poesia sempre foi, nunca foi profissão, sempre foi um prazer. Nunca foi uma brincadeira, sempre foi um prazer. para a maioria dos poetas não é profissão, né? Poeta se Não, joga na poesia, não entende por quê, mas é um prazer é, mesmo, né? Laurimério, poxa, pulando um pouquinho e entrando. Esse sobrenome, o seu pseudônimo, Meritrabash, é cigano? Você falou não, que é da sua mãe, está aqui, né? É é. homenagem à sua mãe, tudo. Então, por Fala um que que você pouquinho. adotou esse pseudônimo? Fala um pouquinho sobre isso, né? E o Aham. que. A minha mãe foi a pessoa que mais me inspirou nessa vida. Ela foi na escola só um mês e meio, né? Então ela era analfabeta. Depois que eu ensinei a ela a escrever o nome e tal. Mas ela me inspirava muito. Ela que me colocava para ler. A princípio eu não gostava e depois eu tomei gosto pela leitura. E a minha mãe é de origem alemã. Ela é filha de pais alemães. E o nome dela Eu, era Maria Trarba. Para baixo. Schunk, Schunk e Trarba. Justo. Schunk, Isso aí. Schunk e Trarba. Ah, E aí ela ficou com o nome do vovô, né? Porque geralmente não se colocava o nome da mãe na criança. Então ficou Ah, Maria Trarba, de Oliveira, porque era de Oliveira do meu pai. muito bom, entendi, muito muito bom. É muito interessante. interessante, hein? É interessante. Ela que te levou à literatura, à dança, e a A tudo. paixão por Ela, cinema, era- tudo ela isso. era minha grande incentivadora, minha mãe. Que bem. E ela falava, o meu irmão falou assim, mãe, faz uma brincadeira com ela. A senhora fala uma palavra e ela dá um verso. Aí ela falou assim, filha, uma palavra por um verso. Ah, Aí ela fazia isso, a gente ficava brincando, e eu ficava criando versinho em cima das palavras que ela me dava. Palavras ah, simples, né? Olha Garfo, isso. colher, fogão, essas coisas. esse é um grande incentivo, realmente. Tem sentido mesmo. Ele levou a nossa roteirista, dançarina, do Laure Levou as artes de as uma forma artes geral, no né? todo, né? Essas influências quase todos nós temos, né? De familiares que gostavam de si, mais ou menos, né, Mais Marisa? ou Mais menos. ou menos. Existe controvérsia, mas é a verdade. Por favor, Marisa. Quais são seus futuros, desculpe, seus planos futuros como poeta? Você tem algum projeto ou livro em andamento? Olha, planos, eu tenho muitos. Sonhos, eu sou entupida de sonhos. Eu acho que no dia que eu parar de sonhar é porque eu não estarei mais aqui, entendeu? Uhum. Talvez se eu puder, do outro lado de lá, vou começar a cutucar as pessoas aqui para ver se, para ver se cria alguma coisa. Então, eu não paro de sonhar. Então, eu tenho umas peças que eu estou querendo colocar em cartaz aqui no Rio de Janeiro, que eu não coloquei nenhuma em cartaz aqui no Rio.
E até que no Espírito Santo a gente rodou algumas, mas aqui no Rio só do circuito escolar mesmo, né? Então eu quero colocar minhas peças em cartaz. E quanto aos poemas, eu já estou encaminhado, já estou com os poemas prontos. E um outro livro que eu estou trabalhando com a Angelina, que é Poemas Contam Contos. Olha, Eu estou escrevendo contos e ela os poemas em cima dos contos. Aí, se Deus quiser, esse é um projeto mais eminente que eu tenho ao lado da nossa querida Angelina. Angelina, queria Angelina. futuramente como entrevistá-la, hein? Ela é maravilhosa. Vai ser nossa entrevistada, se Deus quiser, futuramente. Ali- aliás, eu sou madrinha, né, dela, né? Olha, Maravilha. legal, essa querida, olha, então, tá bem, né? Existe então um Na Futuramente o poesia. público vai conhecer também a Angelina, Angelina, uma querida, excelente poeta. tão simpática também, a simpatia Ela é maravilhosa. em comum mesmo. Agora, Laudéria, a pergunta é a seguinte: como você lida com críticas, feedback negativo em relação ao seu trabalho? Você lida bem com esse fato, né, de críticas, etc, etc? Eu lido muito bem, porque eu acho que a crítica, ela nunca é ruim, entendeu? Quando ela é destrutiva, assim que a pessoa, né, faz uma crítica destrutiva, eu acredito o seguinte, é porque ela não entendeu o que a gente escreveu, entendeu? Ou é isso, entendeu? Então eu não fico mal com isso, não. Eu prefiro me ater às coisas boas da vida. Aquilo que me destrói, que me derruba, eu não dou atenção, não, sabe? Não dou mesmo. Ótimo. É Que, uma boa filosofia de vida, viu? É. Eu é, dificilmente eu fico triste, dificilmente eu fico com raiva. Aliás, eu lhe conheço, sabe? Nunca lhe vi, esse tempo que eu lhe conheço, nunca lhe vi triste, sempre no meio de amigos ali, e alegre, né? Alegre, contente, participando de eventos em quase todo o Rio de Janeiro, né? Desde a Zona Oeste, aqui, Centro, aqui na Zona Sul, você está em quase todas. Como Ultimamente não tem saído muito, não, mas eu no gosto passado, muito. eu entendo. Problema de saúde, né? Ô, Laurimeri, vou te fazer uma última pergunta e gostaria que você separasse um poema para o final e para quando terminar essa pergunta, você falar um poema seu, aquele que você mais gosta, pode ser? Pode ser. Só que ele é triste, né? E eu não gosto de falar de Tudo tristeza. bem, tudo bem. A pergunta é o seguinte: se você pudesse dar um conselho para um jovem poeta, qual seria? Que leiam mais, que aprecie a orientação dos instrutores, dos poetas, que passe mais tempo conhecendo o, o, o cotidiano dos poetas, o que eles escrevem, os sentimentos, procurando entender, né, a poesia como um todo, né? Ouvir mais. Ouvir é muito importante. Aprende mais quem ouve, muito mais do que quem fala. É verdade. Ouvir é ouro, né? Vamos lá, Sim, vamos na poesia, querida. eu escrevi esse poema com 9 anos de idade. Eu perdi meu pai, eu ia fazer 7 anos. E eu fiquei guardando aquela dor durante esses anos, né, até os 9, aliás, até hoje, né? Então, eu não sabia que a gente morria. Esse não era um assunto que bailava lá em casa, entendeu? Criança não tem que saber dessas coisas. É aquelas coisas de antigamente, né? Que é uma bobagem, eu acho uma bobagem.
Então, eu vi meu pai morto ali, entendeu? Eu fui entender depois, mas a dor ficou, né? Aí eu escrevi. Posso ler? Pode, claro. Por favor. Papai, eu perguntei para Deus, por que tanta aflição? Se eu nasci para ser feliz ou para chorar meu coração? Meu papai foi embora. Eu não sabia que gente morria. Foi a primeira experiência dolorosa que passei em minha vida. Eu só tinha 6 aninhos, não sabia escrever. Eu queria passar para o papel o que tinha acabado de acontecer. O vi ali deitado, nada me respondia, nem o café que eu levei, ele não tomou, não queria. Então a mulher falou: ele não pode te escutar. O seu papai foi para o céu para nunca mais voltar. Foi aí que eu senti a cruel realidade. Meu papai foi para o céu. Eu sentirei tanta saudade. É isso aí. Isso aí toca muito o coração, Impressionante, muito o todos nós, coração da é gente. isso, todos nós Mas é tivemos um lindo poema. muito, Embora triste, é um lindo muito, poema. É Cheio de triste, né? emoção, Mas cheio de né? eu gosto, emoção forte. e eu gosto muito desse poema porque ele foi o primeiro que eu consegui botar no papel, com sentimento mesmo. Foi sentimento junto com a tinta, com tudo. Muito bom, muito bom. Então, infelizmente, querida, mas chegue mais para frente um pouquinho, por favor. Mas para É trás. isso, isso, pô, assim, Tá ótimo. tá ótimo, tá ótimo, assim, para lhe agradecer. Por isso mesmo, faço questão de lhe agradecer muito, Lana, pela sua participação no nosso Poesia Cult, viu? Obrigada, Obrigado. mais uma vez, Laurimere, e você vai estar na toda a mídia, né? Instagram, Facebook, YouTube, né? Avisando para todo mundo, né? Que ela vai estar na mídia, né? No Instagram, as plataformas todas, com essa entrevista e alguns de seus poemas também. Então, aguardem, né? Aguardem, aguardem. Eu Laurimere, Laurinelli, muito super muito obrigada agradeço. mais uma vez. obrigado.